Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui da nossa maratona que começou nessa segunda-feira e vai, segunda-feira, dia 13, vai agora até o nosso próximo dia 8 de maio. Então, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, eu estou com um tema diferente aqui para você. Muito bem-vindos todos vocês. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui acompanhando as lives. A Lúbia tá aqui, a Lorena tá aqui, o pessoal tá entrando. Boa noite, pessoal. Ana Paula, que delícia! Essa live ela está ocorrendo em 2 lugares, tá? Então eu estou tanto no Instagram, no Story do Instagram, quanto no YouTube. Ontem a gente fez o Pergunte para Rafa, que foi muito bom, algumas perguntas muito interessantes. E hoje nós vamos falar um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês, uma grande dúvida que eu recebo de vocês é se a psicologia perinatal é um campo de especialização do psicólogo. Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo, gente, desde quando eu comecei a trazer o Mater Online para as redes sociais. Então é uma dúvida que é constante. E já que é uma dúvida constante, que sempre eu tenho que responder e-mails, directs e mensagens de pessoas perguntando isso, é que eu resolvi então fazer uma live só sobre esse assunto, uma live todinha para falar para vocês a respeito aí se psicologia perinatal realmente é uma especialização ou não. Vamos ver aqui, a Ana Paula falou alguma coisa. Sou recém-formada em psicologia, não tinha conhecimento nesta área da psicologia e fiquei muito encantada. Parabéns! Oh, que bom, Ana Paula, que bom que conseguiu chegar até você essa mensagem, que você se interessou. Isso é muito importante, que a mensagem da psicologia perinatal é uma área realmente muito nova, muito recente, e por isso traz tanta confusão ainda. As pessoas não ouviram falar sobre esse termo, as pessoas fazem confusão, né, quando escutam a palavra perinatal, não sabem muito bem o que isso significa, por ser tudo ainda muito novo, né? E muitos psicólogos não sabem que existe esse campo de atuação e nem mesmo estudantes, né? Então, assim, ainda estamos levando conhecimento para toda a população, né, de psicólogos e de profissionais da saúde e também para toda a comunidade a respeito, então, de psicologia perinatal. Porque não adianta a gente ter psicólogo perinatal se os profissionais da saúde não souberem da nossa existência. E muito menos se a própria sociedade não vir a descobrir, não saber. Porque senão eles não vão procurar pelo nosso serviço. A gente só procura por algo que a gente sabe que existe, não é verdade? Né? Então, se a pessoa não sabe que existe, como que ela vai procurar por esse profissional? Então, eu sou uma pessoa que acredito muito fortemente que, apesar da psicologia perinatal ainda não ser conhecida nem mesmo pelos próprios psicólogos, isso vai mudar e não vai ser a longo prazo, não. Vai ser a curto, médio prazo. Logo, logo nós teremos muitos psicólogos perinatais espalhados pelo Brasil e população procurando, buscando por esse profissional específico. Eu digo isso porque eu estou nessa área há mais de 16 anos. E eu lembro que lá no início, 16 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar a palavra doula. Todo mundo ficava, que doula? O que é isso? Eu nunca ouvi falar, né? E eu lembro direitinho dos meus professores na academia que não sabiam, eu que levei para eles esse nome. E aí uma psicóloga que foi fazer mestrado lá, ela era doula, e falaram: "Olha, você falou aquela palavra, agora eu conheci uma doula, ela tá aqui no mestrado e tal". Lembro isso direitinho, ninguém sabia o que era. Agora, hoje, a doula tá na boca do povo. As mulheres engravidam e elas querem ter uma doula, elas procuram por uma doula, tá? Foi coisa, né, de 2010 para cá, mais ou menos, né, que as doulas começaram a ganhar muito espaço na nossa sociedade. Muitos cursos começaram a existir, não é mesmo? E as pessoas começaram a se popularizar. Chegou em quem tinha que chegar, que era nas gestantes, né? O termo humanização do parto, essas coisas todas foram trazendo também a doula para esse contexto. E acredito fortemente que a psicologia perinatal também vai percorrer esse caminho rápido, tá? Logo, logo teremos vários psicólogos perinatais e teremos muitas gestantes, mulheres no pós-parto, homens grávidos, homens no pós-parto, né? Famílias, avós, né?
procurando pelo nosso serviço. Mas para isso a gente precisa crescer em número, né? Precisamos ser mais e precisamos levar esse conhecimento também para toda a população, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido, feito uma introduçãozinha aí para vocês a respeito aí, né, dessa novidade que é a psicologia perinatal. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, é quais são as especialidades que o nosso Conselho Federal de Psicologia, né, reconhece como especialização. E para isso eu vou recorrer, ó, a esse manual aqui de orientações. Eu sou do CRP 06 aqui da região de Bauru, tá bom? Então, esse manual aqui provavelmente você tem, né? Se você é um psicólogo, se você é estudante, você provavelmente ainda não tem. Mas se você é um psicólogo, você deve ter esse manual aí, tá? Eu vou ler a página 45 desse manual para vocês, que é nessa página, né, que tem a informação do Conselho Federal de Psicologia sobre quais são as especialidades possíveis de um psicólogo, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês, elas são 11, tá? Olha só, psicólogos especialistas em psicologia escolar, organizacional, trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social e neuropsicologia, ok? Segundo o nosso Conselho Federal de Psicologia, são só essas as 11 especialidades que são reconhecidas como um campo de atuação do psicólogo, né? De especialização do psicólogo, tá bom? Como vocês perceberam, aqui não tem especialização em psicologia perinatal, né? Assim como a gente não encontrou aqui outras especializações aí também, né? Que a gente usa, outras nomenclaturas, psicologia da maternidade, psicologia obstétrica, psicologia da saúde mental materna ou coisas assim. Mas, né, a gente sabe que existe especializações, tá? Nesses campos todos existem, elas existem sim. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, né? É claro que eu ainda tenho muita coisa para falar, mas só para começar a nossa conversa aqui, os campos de especialização do psicólogo são esses 11. Tudo que vem depois são cursos que a gente pode e deve fazer, né? É importante que a gente faça, que a gente se aprimore, que a gente adquira conhecimento, tá? Mas não são campos de especialização da psicologia propriamente dito, que é regulamentado, que é recomendado, tá? Como um campo de atuação do psicólogo. As especializações, elas são um direito do psicólogo e não um dever, tá? Isso é importante a gente saber, porque as especializações, elas existem, às vezes as pessoas elas se confundem um pouco, dizendo, olha, eu só posso atuar em determinada área se eu tiver especialização nisso. Eu acredito que botam tanto medo na gente quando a gente é estudante, né? Ou às vezes até por desinformação mesmo dos professores, sei lá, dos colegas, que a gente fica apavorado. Mas olha só, para você atuar na clínica, você não precisa de especialização em psicologia clínica para você poder abrir a sua clínica e falar que você é um psicólogo clínico. Mas você está proibido de anunciar que você, por exemplo, é especialista em psicologia clínica se você não tem essa especialização comprovada, se você não tem um curso de especialização ou se você não fez uma prova pelo Conselho Federal de Psicologia lá, depois de provado que você tem 5 anos de experiência na clínica, você faz a prova para poder ter, né, a sua certificação. Então, um psicólogo que vai trabalhar no hospital, não necessariamente é obrigatório para ele trabalhar no hospital, ele ter a especialização em psicologia hospitalar e assim por diante. Mas o que a especialidade mostra? Que você tem um conhecimento maior em um determinado assunto, né?
que você tem uma autoridade maior em um determinado assunto. Então, vamos supor que você quer trabalhar no hospital como psicólogo hospitalar e vai ter ali um concurso público, né, para psicólogo hospitalar. Você pode prestar o concurso sem ter uma especialização em psicologia hospitalar? Até pode, mas como são muitas pessoas, não é só você ou duas pessoas que vão prestar esse concurso, são muitas pessoas, e então dentro do edital existem várias regras, né? E vários pontuações que você vai recebendo. Então, se você tem um curso, você vai ter uma pontuação a mais. Se você tem uma especialização, uma pontuação a mais. Se você tem uma especialização em psicologia hospitalar, você tem 2 vezes a pontuação. Se você tem mestrado com a dissertação em alguma coisa hospitalar, percebe? Você tem mais ponto ainda. Então, tudo vai depender do edital, da cidade, do estado, do hospital, tá certo? Para isso. Então, o fato é que se você de repente quer disputar uma vaga como um psicólogo hospitalar em um hospital, é claro que você vai sair na frente se você tiver como provar que você tem uma especialização, por exemplo, em psicologia hospitalar, tá bom? É isso, gente, tá? Mas você não é obrigado, tá bom? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, que é um direito que nós temos, né? E isso mostra a nossa qualificação, mas não é obrigatório. E mais uma vez eu lembro vocês aqui que as especialidades da psicologia são aquelas 11 que eu li para vocês agora, tá? E dentre elas, então, a psicologia perinatal ela não consta ali. Inclusive, psicologia perinatal é um dos nomes que é dado para uma área de atuação do psicólogo que vai trabalhar com gestantes, com tentantes, com mulheres enlutadas, com mulheres que vão adotar um bebê ou que vão colocar o bebê para adoção, com psicólogos que vão trabalhar no planejamento familiar, né? Psicólogos que vão trabalhar com gestantes, com mulheres no parto, no pós-parto, percebe? Então, assim, não é um nome também que a gente tem e é único e final, né? Existem vários outros nomes aí que são dados, sim, para o psicólogo que vai trabalhar com toda essa demanda, como psicólogo obstétrico, psicólogo da maternidade, da gravidez, parto e puerpério, entre outros nomes, ok? Então, que mais, gente, que eu vou falar aqui para vocês? Os cursos de especialização, eles são uma pós-graduação. Isso é importante que a gente saiba também. Não é assim, ó, eu resolvi abrir um curso de especialização, vou lá e abro. Não existe isso. Um curso de especialização, ele é necessariamente uma pós-graduação, tá? E o que é uma pós-graduação, gente? É aquilo que vem após a graduação. O que é graduação? Por exemplo, a formação em psicologia é uma graduação. Você fica ali 5 anos se graduando enquanto psicólogo. E você tem o direito, caso você queira, de fazer uma pós-graduação. E existe a pós-graduação chamada stricto sensu e a pós-graduação chamada lato sensu. A pós-graduação stricto sensu é, em geral, aquela pós-graduação que vai conduzir o psicólogo para ser um pesquisador, tá? Então, ele vai ser um pesquisador, ele vai fazer mestrado, ele vai fazer doutorado, né? Pós-doutorado, caso for da vontade dele, tá certo? Então, o nível inferior é o mestrado, né? Isso é chamado, então, stricto sensu, que é aquele psicólogo que vai ser pesquisador, que vai ser docente, tá? Que vai fazer pesquisa. E existe o lato sensu, quem termina a graduação e vai fazer uma pós-graduação. Então, lato sensu, aí entre os MBAs, entram as especializações, entram, né, as residências, né, que o psicólogo pode fazer residência também, tá? Então, entra nesse chamado lato sensu, que não vai formar, então, aquele psicólogo para pesquisa, para docência, mas para o mercado
mercado de trabalho, tá certo? Para atuação, para atuar no hospital, para atuar no jurídico, para atuar na clínica, é para ir para o campo de atuação e não para o campo de pesquisa, de docência, por exemplo, tá? Então, a especialização, ela vem para isso, para auxiliar aquele profissional que após a graduação ele quer se especializar em um assunto. Por quê? Na faculdade é muito generalista, né? A gente aprende várias abordagens, aprendemos várias áreas, né? Estudamos um pouquinho de organizacional, estudamos um pouquinho de clínica, estudamos um pouquinho de escolar, né? Mas é muito abrangente, são algumas disciplinas, às vezes de um semestre. E aí, de repente, você quer atuar com uma única abordagem ou em um campo específico. Então, para isso é que existe as chamadas especializações, que é então essa pós-graduação para te preparar para o mercado de trabalho de uma forma mais focada, mais direcionada para aquilo que você quer se dedicar, tá? Enquanto profissional. E aí a gente tem, né, as mais variadas formas de especialização, que vocês não viram aqui, né, mas dentro da psicologia clínica, por exemplo, você pode dedicar mais tempo, por exemplo, para uma abordagem. Então, eu vou ficar com a psicanálise, eu vou ficar com a cognitivo-comportamental, vou ficar com a Gestalt, né, que existem especializações em todas essas áreas também, né? Mas perceba que nenhuma dessas áreas estão contidas aqui no nosso manual, como eu li para vocês, que só existem 7, né, campos de atuação. Todo o resto vai estar dentro desses campos de atuação, tá certo? Se você, então, vai atender na clínica, é importante que você tenha uma abordagem de base. Você não pode simplesmente fazer uma colcha de retalho com todas as abordagens que você aprendeu na sua graduação, né? É importante que você foque em uma, que você escolha uma, vai ser sistêmica, vai ser Gestalt, o que vai ser a sua, né? Então, é importante que você busque compreender mais sobre aquele assunto. Você é obrigado a fazer uma especialização? Não, você não é obrigado. Como que você pode, então, obter mais conhecimento sobre aquilo? Lendo livros, né? Indo participando de congressos. Sempre que você vê algum curso, você pode fazer. Tudo isso vai te dando bagagem, conhecimento, né? Para que aí você possa, então, falar, olha, eu sou um psicólogo, não tenho especialização em psicanálise, mas dediquei, né, muito tempo na leitura, nos estudos, em cursos, em congressos de psicanálise. Por isso, eu me considero psicanalista. Percebe, gente? Tá? Então, importante isso. Deixa eu ver aqui. Cardoso, poderia nos indicar como se especializar em testes infantis e quais os melhores na linha? Não, o assunto não é esse agora não, tá? Eu vou terminar aqui, então, o que eu tô falando com vocês. Isso aí é num outro momento, tá, Cardoso? Então, olha só, o que é importante você prestar atenção em um curso de especialização? Por ele ser pós-graduação, quem vai, então, fazer toda uma avaliação, se ele está dentro das normas ou não, para ele poder ser um curso de especialização, é o MEC, tá bom? É o MEC, então, que vai regulamentar aí os cursos de especialização, tá? No nosso país. Antigamente, o nosso próprio Conselho Federal de Psicologia, ele podia fazer isso. Então, ele mesmo ia, avaliava uma instituição, de repente, via se ela estava dentro dos padrões, dos requisitos, para ela poder oferecer um curso de especialização. Mas aí o MEC veio e começou a ter uma briga aí entre esse CFP e tal, ainda está em trâmite, mas no momento só mesmo o MEC é quem tem essa responsabilidade aí, né, de poder né, bater o carimbo e dizer, olha, essa instituição de ensino superior está apta a oferecer cursos de especialização, tá? Então, lembrando que por ser uma pós-graduação, só instituições de ensino superior podem oferecer. Se não for uma instituição de ensino superior, então aí o MEC não consegue fazer avaliação, a não ser que essa instituição tenha alguma ligação
com alguma instituição de ensino superior, ok? E aí sim o MEC reconhece se está dentro das normas ou não aquela instituição para poder oferecer um curso de pós-graduação, que seria então a especialização, tá? E agora eu quero que vocês também percebam que não basta só você dizer assim, olha, então se a Rafaela está dizendo que eu não preciso de especialização para poder atuar numa determinada área, eu não vou fazer isso. Aí, se você não fizer um estudo, se você não se aprofundar em estudos, você não precisa realmente fazer especialização. Mas se você não aprofundar os seus estudos em uma determinada área que você vai se dispor a atender, né? Aí você vai infringir o código de ética, tá bom? Eu vou pegar aqui pra gente, novamente, o nosso manualzinho, vou abrir na página 22 agora, tá? E a gente vai ler aqui quais são as orientações em relação a isso. Aqui na página 22 tá escrito assim, aspectos gerais. Respeitadas as condições legais para o exercício profissional e para que esse exercício paute em condições teóricas, técnicas e éticas desejadas, é fundamental o profissional estar sempre atualizado, Isso significa que o psicólogo deve buscar permanentemente manter-se informado em nível teórico, técnico, por meio de leituras, cursos, participação em eventos, contatos com profissionais da área, supervisão e outros meios, tá? Então, aqui fica bem claro pra gente que é de extrema importância, né, que a gente, ao atuar, esteja atualizado, tenha conhecimento técnico, metodológico, né, de forma correta, certo? A gente não pode trabalhar numa área sem saber, sem ter técnicas específicas, tipo, eu acho que eu vou lá e aí com a minha experiência eu vou aprendendo. É um absurdo, é uma falta de ética tremenda alguém fazer um negócio desse, achar que vai lá e com a própria experiência vai aprendendo. Vai aprendendo o quê? Vai aprendendo o quê? Como? Né? Sendo que a gente tem todo um trabalho metodológico, técnico, de discorrer aí toda uma teoria, uma metodologia, ensinando como se faz isso ou aquilo outro, tá? Se você fizer isso, você tá infringindo o código de ética, que inclusive aqui tá dizendo assim, ó, o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e prática, tá? Então isso aqui é muito sério, Se você está com intenção de atuar em alguma área da psicologia que você não sabe o que é, como por exemplo a psicologia perinatal, se você fala assim, gostei desse nome, achei bonito, é para trabalhar com gestantes, né? Bom, eu já fui uma gestante, já passei pela gravidez, eu sei como é que é, então eu vou atender gestante agora, baseado em quê? Na minha própria experiência de vida. Gente, pelo amor de Deus, né? E o duro que eu tô vendo isso, infelizmente. Olha, eu tenho que engolir algumas coisas nesse tipo, né? E as pessoas são muito ingênuas. Na realidade, algumas vêm e escrevem pra mim isso, sabe? Muito ingênuas. Mas aí eu tenho que chamar a atenção. Eu tenho que falar, olha, você tá infringindo o código de ética. Você precisa ser responsável. Você não pode se colocar pra atender uma situação que você não sabe como atender. Se você não conhece, né, todo o conceito por detrás, a teoria por detrás, e você está colocando a saúde mental do seu cliente em risco, tá? Então, cuidado com isso. Se você quer começar a trabalhar como psicólogo ou psicóloga perinatal, você precisa de informação, de verdade, de qualidade, né? E não se basear aí na sua própria experiência de vida, ou no seu achismo, ou na crença absurda de que, eu nasci mulher, então eu sei tudo sobre maternidade, né? Gente do céu, né? Às vezes escutar uns absurdos desse dói, né?
Nós não sabemos nada, a maternidade ela se constrói, ela não é instintiva. E quem fala isso já está infringindo o primeiro conceito que um psicólogo perinatal tinha que ter, que é a desconstrução, né, de que a maternidade é um instinto dado aí de forma inata para a população, certo? Então a gente precisa ter conhecimento de qualidade científica a respeito de algo para poder oferecer o serviço que você se dispõe a oferecer para o seu cliente, tá? Então, você não precisa realmente ter especialização, mas você precisa ter conhecimento garantido, de qualidade. Que como que você vai conseguir isso? Indo a congressos, lendo livros, fazendo cursos, tá? É assim que você vai conseguir isso. Ou até fazendo um curso de especialização aí, caso você queira, tá? Falar que não poder... Eu aqui tô lendo, peraí, esse aqui é meu lembrete, isso aqui não é pra ler, não. Basear nossa própria experiência de vida. Tá, falei aqui, né, que a nossa própria experiência de vida, ela não pode guiar o nosso fazer psicológico, tá? Eu vou ler agora aqui, no mesmo manual, página 28. Os psicólogos só podem associar o exercício profissional a princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética, na legislação profissional, conforme o Código de Ética. Então, é isso que eu tô dizendo para vocês, tá? Assim, a gente não pode, por exemplo, trabalhar com concepções místicas, religiosas, recursos que tenham pressupostos de crenças. A gente não pode trabalhar desse jeito, está escrito aqui, tá certo? No nosso manual de orientação e aqui também no nosso código de ética. Não podemos. Então, aquele psicólogo que atua nessa área, baseando-se no seu próprio conhecimento, né, sobre a maternidade, na sua própria experiência, nas suas próprias crenças, não está trabalhando de forma ética, correta, saudável, responsável. Só trabalha de forma responsável aquele psicólogo, portanto, que segue, então, isso aqui, tá? Princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica. Então, não é brincadeira não, gente. É muito sério isso aqui. Muita gente aí tá atuando sem ciência, sem evidências científicas, baseado no achismo. E isso não pode, né? E isso desmerece a nossa profissão, isso nos envergonha, inclusive, né? Precisamos pautar as nossas ações, as nossas intervenções na ciência, no que a ciência já produziu e no que ela recomenda, né? E orienta que a gente pode já estar utilizando ou não, porque já foi testado, já foi comprovado, já foi teorizado, tá certo? Importante isso. A psicoterapia praticada por psicólogos, na página 29 agora, tá? A psicologia praticada por psicólogos constitui-se como um processo científico, devendo ser utilizados métodos e técnicas psicológicas, reconhecidos pela ciência, pela prática e ética profissional. Tem como finalidade promover a saúde mental e proporcionar condições para enfrentamento de conflitos e os transtornos psíquicos de indivíduos no grupo, tá? Então, mais uma vez aqui, né, deixar bem claro para vocês que não é porque, né, você não tem obrigação de fazer uma especialização que fica Deus dará, né? Você age como você bem entender. Não é assim. Você tem sim que ter responsabilidade, conhecimento, ética, estudar, investir. Quando a gente escolhe, né, a ser psicólogo, a gente está escolhendo estudar para o resto da vida. A gente não está escolhendo estudar 5 anos de psicologia e ponto final, né? É ponto final se depois que você acabou o curso, você vai fazer outra coisa. Se você não vai atuar, aí é ponto final, né? Se você vai atuar em outra coisa, vai fazer outra faculdade, vai trabalhar em uma profissão que não é da psicologia, aí tudo bem. Mas se você é um psicólogo, você precisa estar em constante atualização. Por quê?
o que você aprendeu na faculdade pode ter mudado. A ciência, ela não é estática, ela não é parada, ela está em constante movimento. Aquilo que era uma verdade científica na década de 80 não é mais uma verdade científica agora no ano de 2020. A internet, por exemplo, né, atendimento clínico via online, não se podia ter há pouco tempo atrás, né, há 5, 6 anos atrás, era restrito um monte de coisa. Depois foram permitindo, foram vindo outras informações e foram permitindo e liberando, inclusive psicoterapia, que chegou um momento que nem psicoterapia podia, mas agora pode, né? E agora a gente está vivendo esse momento de crise que estão tendo que inventar coisas novas ali, reestudar, reelaborar, conhecer conceitos novos, porque agora tá todo mundo tendo que fazer atendimento online, tá certo? Para que nem coloque o outro em risco e nem o outro coloque você em risco, né? Então, tudo tá mudando muito rápido e por isso que a gente também não pode parar de estudar o tempo todo, a gente tem que estar se instruindo, estudando para poder fazer a coisa certa, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar para vocês. A responsabilidade do psicólogo, artigo 1 do Código de Ética, página 3. Deixa eu pegar aqui para vocês. Código de Ética, página 3. Eita, acho que eu marquei errado aqui a página. Não, aqui é notas técnicas. Espera aí, gente, só um instante. Deixa eu só achar aqui o nosso código de ética. Pronto, tá pra cá. Sorry. Ao vivo é assim, né? Então vamos lá. Pronto, achei a página. Responsabilidades do psicólogo. São deveres fundamentais do psicólogo. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado, pessoal e teórico e tecnicamente. Eu vou ler de novo esse. Assumir responsabilidade profissional somente por atividades para as quais esteja capacitado, pessoal, teórico e tecnicamente. Ou seja, se você tá lá no Telegram, achando que você tá no Telegram, tá escutando todo dia eu falando alguma coisa de psicologia perinatal, você se considera psicólogo perinatal, sinto muito dizer que você tá infringindo o nosso código de ética, tá? As informações que eu passo ali não chegam nem aos pés das informações que são passadas no nosso curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, tá certo? Então, infelizmente, tem gente que acha que tá lá no Telegram pegando as informações ali, já é um psicólogo perinatal. Tem gente que vai lá e coloca, né? Olha, eu sou um psicólogo perinatal. Aí é onde você tá tendo informação? Eu escuto de vez em quando um áudio, né? Gente do céu, pelo amor de Deus, que mundo é esse, né? Pelo amor de Deus, tá certo? Se você tá fazendo isso, para agora. Você não é psicólogo perinatal. Para você ser um psicólogo perinatal, você precisa ter responsabilidade de assumir somente atividade para as quais você está capacitado, tá certo? Então, se você quer ser um psicólogo perinatal, não, você vem fazer um curso comigo de formação em psicologia perinatal e da parentalidade. É um curso de 250 horas, com 15 módulos, onde eu ensino passo a passo que realmente você precisa ter, metodologicamente, técnico, tudo conforme o nosso código de ética, para aí sim você poder falar que é um psicólogo perinatal, tá bom? Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional, ok? E aí, agora, eu quero dizer para vocês que realmente, né, eu li para vocês e vocês perceberam que a gente só tem 11 especialidades. E a psicologia perinatal ela não se insere em nenhuma delas. Então, não existe, né, a obrigatoriedade de você fazer um curso de especialização para você ser um psicólogo perinatal. Isso não existe, tá bom? Não existe.
Se você for psicólogo clínico, não existe a obrigatoriedade de você fazer uma especialização em psicologia clínica para você atender na clínica, mas existe necessariamente a obrigatoriedade de você fazer cursos, de você frequentar congressos, ler livros, né? Estar instruído, ter responsabilidade sobre aquilo, tá? Então, a mesma coisa vai ser para psicologia perinatal. Não existe a necessidade, a obrigatoriedade de você fazer um curso de especialização em psicologia perinatal. Mesmo porque os cursos que começaram a existir de psicologia perinatal no nosso país são muito recentes, eles datam de 2, 3 anos, tá? São muito recentes, eles existem em isoladas cidades no nosso país, são presenciais, tá? Se eu não me engano, um também online, mas eles são, né, de formas isoladas aí no nosso país. E nem existia antes, então você imagina. Então, se eu tivesse que fazer um curso de especialização para ser uma psicóloga perinatal, no caso, eu ia tirar meu título só agora. Eu estou estudando isso há 16 anos, produzindo conhecimento, indo a congressos, formando profissionais nessa área, imagina, né? E só agora. Então, é balela isso. Isso não é verdade. O que você precisa é estudar, é ter conhecimento. Então, esse mito de eu preciso fazer especialização para ser isso não é real. Você precisa ter conhecimento, estudar, tá? Para você poder atuar. A psicologia perinatal, ela está dentro dos grandes campos de especialização da psicologia. Exemplo, uma psicóloga clínica, ela pode fazer atendimentos em psicologia perinatal. Então, lá na clínica, ela pode decidir que ela quer ser uma psicóloga perinatal e ela pode querer atender só especificamente casos de psicologia perinatal, somente gestantes, somente tentantes, somente mães enlutadas, pais enlutados, ok? Mulheres no puerpério, saúde mental materna, ela pode escolher esse nicho, como não, ela pode atender tudo que ela quiser, ter a informação da psicologia perinatal para facilitar o trabalho dela enquanto psicóloga, porque quem trabalha com clínica sempre sabe que aparecem algumas coisas que você fica com pulga atrás da orelha pensando, né? Nossa, mas isso aí parece tanto que tá muito lá atrás, que quando essa pessoa era um bebê, ou mais ainda, quando essa pessoa era um feto, né? E aí você descobre que realmente a mãe teve depressão pós-parto e que aquilo faz todo sentido e tal, né? Então, você ter uma formação em psicologia perinatal te ajuda muito nisso, tá? Um psicólogo que trabalha no hospital, então, psicólogo hospitalar. A psicologia perinatal está dentro também, está contida também ali. Porque dentro do hospital a gente tem gestantes de alto risco que ficam internadas, né? Nós temos o próprio parto, nós temos mulheres que precisam ficar internadas por algum motivo no pós-parto, ou o bebê precisa ficar internado por algum motivo no pós-parto, e aquela família precisa, né, de um acolhimento. Então, dentro do hospital, né, existe espaço para o psicólogo perinatal também, na obstetrícia, na maternidade, no neonatal, tá? Uma mulher, quando ela perde o bebê, o homem, quando perde o filho, né, há um aborto aí, ali tem que ter dentro do hospital esse psicólogo também, percebe? Então, o psicólogo perinatal, ele não é uma área da psicologia, porque ele está contido dentro das várias áreas. Já falei da clínica, já falei da organização, da hospitalar, agora eu vou falar da organizacional. Dentro da área da especialização organizacional, a gente pode ter um psicólogo perinatal também, ou um psicólogo organizacional, que não vai ser perinatal, mas ele precisa ter o conhecimento da psicologia perinatal, porque grandes organizações têm mulheres contratadas, mulheres em idade fértil, e provavelmente elas vão ficar grávidas, né? E aí, algumas coisas vão acontecer dentro da empresa. Aquela mulher, ela pode ter que ser realocada para outro setor, dependendo da função que ela exercia. Ela pode se sentir discriminada, porque agora ela vai ter que ter mais faltas, né? Por conta disso ou daquilo, exames e tal. As pessoas já olham diferente para ela. Então, ela sofre com aquele momento social, com aquele ambiente dela do trabalho. Ela sofre, às vezes, porque vai ter que deixar o trabalho para assumir uma licença maternidade. E ela ama o serviço, o trabalho que ela faz, né? E aí tem mãe até que se sente
perdidinha, porque ela não quer deixar o bebê dela, porque ela ama o bebê, mas também ela não quer largar o osso do serviço, ela gosta tanto daquilo, ela se sente tão realizada naquilo que ela faz, que ela não gostaria, então ela queria as duas coisas ao mesmo tempo, e a gente trabalha então com essa licença maternidade que ela vai tirar, ou então com a volta da licença maternidade dela, com aleitamento materno. Percebe que dentro da organizacional também pode ter um psicólogo ou perinatal, né? Não que ele tenha que ficar só com aquilo, ele pode fazer recrutamento, seleção, tudo que tiver que fazer, e mais conhecer isso para fazer um bom trabalho, um belo trabalho com as suas colaboradoras dentro da organização, para que elas fiquem com a saúde mental melhor, para que aí diminua os gastos, inclusive, da empresa com aquela mulher depois, né? O psicólogo escolar, que é uma outra área de especialização da psicologia, mas que a psicologia perinatal pode estar contida. O psicólogo escolar, por exemplo, né? Que sabe como trabalhar planejamento familiar com adolescentes, como fazer grupos de mães adolescentes, gestantes adolescentes, pais adolescentes, homens, né? Como trabalhar com a família deles, como trabalhar com os professores, com a escola, com a sociedade sobre esses assuntos, métodos contraceptivos, né? E tudo mais, ensinar sobre parto, explicar o que é violência obstétrica para impedir que essas adolescentes um dia, quando se tornarem mães, sofram, sabe? Assim, então é muito conhecimento que a gente pode levar para dentro de todas as áreas de especialização da psicologia. Então, o psicólogo perinatal, ele não é solto ali, ele é dentro de cada um deles, tá? Então, você pode ser fazer uma especialização em hospitalar e ainda assim depois fazer um curso de perinatal para você entender melhor e trabalhar exatamente no hospital, naquela ala onde você vai cuidar de gestantes, de bebês, de pais e etc, percebe? Na clínica a mesma coisa, na organizacional e assim por diante, como eu acabei de dizer para vocês. O que você precisa então é ter conhecimento. Então a psicologia perinatal ela vai transitar, que é uma outra pergunta que as pessoas fazem para mim, né? A psicologia perinatal é só para quem trabalha na clínica? Aonde trabalha um psicólogo perinatal? Acabei de responder isso para vocês, essas dúvidas. Então vai trabalhar em todos esses campos, vai transitar aonde quer que tenha uma gestante, um casal grávido, uma mãe, é ali que o psicólogo perinatal vai poder atuar, tá certo? O curso que eu ofereço para vocês, então, de formação em psicologia perinatal, diferente do que muita gente acha, ele não é uma especialização, tá certo? Por que ele não é uma especialização? Porque o Instituto Mater Online não é uma instituição de ensino superior. Então, eu não posso oferecer uma pós-graduação se eu não sou uma instituição de ensino superior. Eu acabei de dizer para vocês que quem regulamenta as pós-graduações, né? As especializações é o MEC, no caso, e só em instituições de ensino superior. Se eu não sou uma instituição de ensino superior, então eu também não posso oferecer um curso de especialização. Mas por que eu também ofereceria um curso de especialização se eu posso oferecer um curso de formação, né, em psicologia perinatal e da parentalidade, que você vai poder sair dizendo de boca cheia: sou psicóloga perinatal, e melhor ainda, sou do Mater Online, que é motivo de orgulho, né? Porque a gente tem uma causa, tem uma história, tem uma relação, né? Então, dizer que você faz o curso de formação em psicologia perinatal com Mater Online, né? Te dá, inclusive, uma segurança. Por quê? Se você for pesquisar aí, gente, o nosso curso é o mais completo do Brasil, tá? Então, ele é o mais completo. A gente tem informações que nenhum outro curso passa. Nós temos informações e profissionais, inclusive, que vale a pena dizer aqui que eu não precisava, eu não tenho obrigação nenhuma por ser um curso de formação, eu não tenho obrigação nenhuma de ter no meu corpo docente, por exemplo, professores com mestrado ou doutorado. Eu poderia dar o curso inteirinho sozinha, do começo ao fim, só eu dando o curso sem contratar ninguém, inclusive. Mas não, como eu prezo pela qualidade desse curso e como eu quero que realmente ele possa ser reconhecido por você, ele já é, mas eu quero que todo mundo, né, que você possa reconhecer e sentir orgulho de fazer o curso conosco no Mater Online. É por isso que todos os professores desse curso têm no mínimo mestrado,
tá? São mestres e doutores os professores desse curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade. E se você for ver aí até cursos de especialização, você vai ver que às vezes você vai encontrar professores ali que nem mestrado tem, tá? Então, assim, só para vocês entenderem o nível da qualidade que eu ofereço aqui para vocês, tá bom? Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que... deixa eu ver aqui. Certo. O nosso curso de formação, ele também tem um lado, né? Que só pode entrar psicólogos, não pode entrar médicos, enfermeiros, doulas, psicanalistas, exatamente porque nesse curso de formação eu ensino técnicas que são restritas ao psicólogo, tá? Então, se você que está assistindo aí, você é uma doula, você é um obstetra, você é uma psicanalista, você é uma enfermeira, não fica chateado comigo, porque eu também já recebi vários e-mails de profissionais que não psicólogos, chateados comigo, né, bravos, até falando assim, mas por que eu não posso fazer esse curso de formação, né? Por quê? Por que é só para psicólogo? Por que essa discriminação? Só falta falar isso, por que essa discriminação? Mas não é discriminação, gente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aqui que eu acabei de ler para vocês, tá? O nosso código de ética. Eu só posso oferecer informações, né, de técnicas, dos instrumentos que a gente pode utilizar, né, da metodologia do nosso trabalho para quem é psicóloga. Eu não posso ensinar isso para outras pessoas. Infelizmente, a gente encontra curso por aí ensinando coisas que é restrita ao psicólogo para outros profissionais. Mas eu não vou entrar nessa, entende? Eu vou respeitar o nosso código. Então, para você que é um profissional aí da saúde, um psicanalista e que deseja, que quer fazer um curso com matéria online completo, que te torne uma pessoa que você possa dizer, eu sou um profissional da saúde mental materna, eu estudei, eu aprendi, a gente tem um outro curso, ele chama Transição para a Parentalidade, tá? E esse curso, ele é completo também. E, diferente do de formação, ele é para todos os profissionais da saúde que têm interesse aí no mundo da saúde mental materna, conhecer alguns conceitos da psicologia, né? Para poder exercer melhor a sua atuação e até encaminhar, quando necessário, para um profissional da psicologia. Mas esse curso que eu ministro, ele é realmente para psicólogo. Não tem como não ser, porque as técnicas que eu ensino ali são restritas, privativas ao psicólogo. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que finalmente eu tenha conseguido responder para vocês essa que é uma das dúvidas que eu mais recebo de vocês, né? Se o nosso curso é uma especialização ou se existe especialização em psicologia perinatal e tal. Então eu detalhei aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham conseguido entender. Tá certo? Se surgir ainda alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem continuar me chamando no direct e tudo mais. Para estar perguntando e conversando, mas eu achei muito interessante fazer realmente uma live, né, de 1 hora praticamente aí de duração, explicando para vocês tintim por tintim, para que vocês possam se sentir mais seguros, né, ao escolher por onde vocês vão se formar, né, que aí a decisão é de vocês, aí vocês que vão decidir como vocês querem se formar, se vocês querem atuar, e para que vocês não atuem também de forma errada nessa área, né, agindo de forma antiética e inclusive até prejudicando a saúde mental materna em vez de ajudar a saúde mental materna, tá bom? Então eu espero que tenha sido bem útil aí pra vocês. Então é isso aí, pessoal, eu vou encerrar a live de hoje, um beijo pra todo mundo, ó. Tchau, tchau, até amanhã.